Fala galera, beleza? Tô aqui com o Max, mais um episódio do Pode Teclar, essa nossa iniciativa da Tecla T, de falar sobre negócio, trazer essa nossa pegada nordestina. Vez por outro, vamos tocar um pouquinho no tema de tecnologia, não tem como, a gente é viciado nisso mesmo. E hoje eu tô aqui com um grande amigo Max. Cara, eu não sei nem como definir o Max é um empresário que tá ligado em vários segmentos, várias linhas de atuação. É um cara de tecnologia, então tenho certeza que isso aqui vai sair uma conversa muito massa. E, Max, a nossa pegada é essa, não tem roteiro, eu nem lembro que tá gravando, é mais a gente aqui, não tem certo, não tem errado, vamos pra cima. Mas, cara, primeiramente agradecer por você ter aceito o nosso convite, espero que você fique à vontade, a ideia é a gente compartilhar um pouquinho aqui nosso conhecimento. E, cara, mais uma vez, brigadão, seja muito bem-vindo. Tá, Rafa, eu que agradeço aqui o convite, é uma alegria participar, estar junto contigo. Por diversas vezes a gente teve a oportunidade de dialogar, de conversar, falar sobre tecnologia, falar sobre negócios. Essa também é a nossa pegada, então nós estamos na mesma sintonia, vamos deixar as coisas acontecer. Eu acho que a gente tem muito o que colaborar, o que contribuir com vocês que estão aí assistindo e com as pessoas que querem realmente vivenciar o dia a dia de um negócio, a importância da tecnologia dentro do negócio. E eu começo o nosso diálogo aqui, Rafa, falando o seguinte: eu acho que qualquer empresa, sabe, independente do que ela venda ou do serviço, do produto, seja o que for, qualquer empresa tem que se transformar em uma empresa de tecnologia. Perfeito. Não dá mais para viver sem o processo tecnológico dentro das empresas. Nós não vivemos mais, nós não conseguimos viver mais sem a tecnologia. Agora a tecnologia é para ajudar, não é para atrapalhar não, né, Rafa? Então tem muita gente que quer complicar as coisas. Eu acho que só imbecil cria coisas complexas. Eu acho que as coisas geniais estão na simplicidade mesmo. Então a tecnologia, de maneira simples, efetiva, eficaz, e faz com que a gente possa alavancar realmente muitos projetos, aí, muitos negócios. E assim é o nosso Brasil, e nós estamos aqui para isso, para contribuir mesmo, para fazer crescer. Que legal, Max. Isso aí a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, falando um pouquinho de pandemia, negócio e tal. Isso ficou muito claro, pelo menos no nosso segmento. Então, falando um pouco de tecnologia propriamente dita. Um período pré-pandemia, cara, a gente em alguns momentos, alguns segmentos um pouquinho mais fechados ou, digamos assim, mais tradicionais, encontrava com um empresário que ele me dizia assim: cara, não preciso disso não. Tá dando certo, pô, eu sempre fiz assim, não tem necessidade. E aí veio a pandemia e o que a gente estava conversando antes era que hoje o meu discurso, o meu diálogo é muito mais fácil. Hoje, talvez eu não precise bater na porta do cara, ele já vem dizendo: cara, eu queria fazer um BI, eu queria fazer um site. Opa, então tu já entendeu o que é que precisa ser feito? Então, assim, pro nosso segmento, óbvio que se eu pudesse escolher, nunca queria que tivesse acontecido esse vírus, etc e tal, mas assim, não tenho como negar que foi muito benéfico. Então, ficou mais fácil, digamos assim, o Brasil como um todo entendeu que a tecnologia funciona. Então, hoje tanto faz se eu estou atendendo um cliente aqui de Fortaleza, ou do Rio Grande do Sul, ou da Austrália, como a gente estava conversando daqui a pouco, ficou sem fronteiras totalmente. E aí eu queria perguntar um pouco pra ti como foi a tua experiência durante esse período que a gente tá vivendo. Não sei como é que a galera vai estar assistindo. Bacana. Mas como é que foi esse teu período na pandemia, pros teus negócios, digamos assim? Legal. Primeiro eu queria dizer uma coisa para vocês que estão assistindo e compartilhar um pouco contigo isso, que é o seguinte: a dor, ela é sempre nossa aliada. Perfeito. Então, assim, a pandemia, ela veio, ela chegou, foi avassaladora, ela trouxe muita dor para vários negócios, é verdade, mas muitos ensinamentos. Certeza. Muitos ensinamentos. Como você bem falou, eu sou um cara de vários segmentos, então eu permeio no segmento hospitalar, que esse segmento ele subiu e pegou a onda da pandemia, surfou na onda da pandemia, mas eu também digo o seguinte, que imagine um surfista, ele está esperando uma onda, mas se ele não estiver preparado, não adianta de nada, a onda vai engolir ele, não adianta de nada. Então, ele se prepara, ele está próximo a pegar aquela onda, e aí ele surfa se ele estiver preparado na onda. E aí, eu, de uma certa forma, já estava preparado, e essa pandemia, essa dor que foi exposta, né, porque teve muitas empresas que já estavam com a ferida muito
muito entranhada, enraizada nas empresas e só foi exposta essa ferida. Exato. Então, quando a ferida foi exposta, aí, foi a pandemia. Na verdade, não foi a pandemia, em alguns casos, tá? Teve setores que foram mais prejudicados do que outros, é verdade. Como, por exemplo, tem outro setor que eu atuo, que é o setor imobiliário. Certo. No meio da pandemia, ele teve uma dor intensa. Só que ficou uma demanda reprimida e as pessoas, quando voltou, cara, vendi muito bem. Tá? Outro setor que eu atuo, que é o setor de tecnologia, eu tive foi que preparar, porque o crescimento foi muito exponencial. Eu acho que você também deve ter sentido essa dor, que a gente falava um pouco da dificuldade que é contratar as pessoas. Exato. Né? Então, à medida que a sua empresa vai crescendo, você precisa impulsionar mais e precisa agregar mais pessoas, só que essas pessoas elas têm que ter fit cultural com a sua empresa, porque senão a coisa não vai rodar como tem que ser. Então, você vai ter essas dificuldades. E, cara, isso foi muitas lições. A pandemia trouxe muitas lições, né? E quebrou vários paradigmas, como, por exemplo, o digital. A pandemia antecipou 5, 10 anos. Exato. Coisas que iriam acontecer, mas que ela antecipou. E isso também nos fez crescer. Isso também nos traz ensinamentos. Isso também valida muitas coisas. Né? Eu não acreditava muito nas reuniões virtuais, cara. Certo. E hoje eu faço 5, 6, 10 reuniões dia. Hoje a gente tem audiência rolando virtual, cara. Sim, as redes sociais, a cada dia só aumenta, né, o engajamento de tudo isso. Então, tem alguns paradigmas que foram quebrados. Né? A pandemia trouxe muito isso. E, sinceramente, assim, para quem estava preparado, para quem estava alinhado com o seu negócio, tem muita gente crescendo, Rafa. Tem muita gente crescendo. E eu não posso reclamar em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu agradeço muito a toda a preparação. Eu lembro-me bem, no começo da pandemia, eu tenho uma parada, Rafa, que é o seguinte: eu passo 24 horas sem falar. Certo. E sem comer também. É e mesmo? Da última vez eu passei 36 horas, né? Caraca! E aí eu faço isso em média 2 em 2 meses. Certo. Ou quando eu necessito de uma resposta. Certo. Porque eu acredito que as respostas elas estão muito dentro, né? São muito dentro, muito interno. Então eu se conectar contigo mesmo. Comigo né? mesmo. Então eu elevo muito o meu nível de espiritualidade e tal. E teve um momento, em 2017, isso. Eu escrevi meus princípios de negócio. Certo. E um dos meus princípios de negócio é ter caixa 6 meses de caixa dentro da empresa. Para quê? Para nesses momentos eu me sustentar. E quando chegou a pandemia, rapaz, eu tive uma reunião num grupo de colaboradores e um levantou a mão e disse assim: deixa eu fazer uma pergunta. Eu disse: pois não, nós temos caixa para sustentar a empresa 3 meses. Certo. Porque tava aquele caos, a gente não sabia o que ia acontecer. Sabe, cadê a segurança, cara, né? Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu postei no grupo da empresa os meus princípios de negócio. Certo, legal. E lá eles puderam perceber que eu estava planejado desde 2017 para uma eventualidade. Então esse planejamento ele é muito importante. Como empresário, como empreendedor, você precisa entender que tem coisas que são necessárias. Né? São virtudes que você precisa fortalecer dentro do seu negócio. E uma delas é os seus princípios de negócio. Você tem que pensar. Outro princípio de negócio meu, eu sempre penso grande. Eu não consigo enxergar um negócio pequeno. Eu penso grande. Só que eu tenho um custo de empresa pequena. Perfeito. Filosofia de empresa pequena, né? O custo é de empresa pequena, mas o pensamento é de empresa grande. Então, se faz necessário por quê? Porque o processo de alavancagem dentro da empresa, ela começa por ela. Por ela. Tá? Então, se o dono não estiver crescendo, a empresa não está crescendo. Exato. Se quem puxa a empresa não estiver crescendo, a empresa não está crescendo. Se ele que é o responsável por puxar e garantir, junto com as outras pessoas, digamos assim, o bonde, cara, como que o restante vai estar alinhado? Não tem como. É isso mesmo. Então, eu sempre trabalho muito com isso e peço muito, né, aos meus colaboradores, aos meus gestores, e incentivo eles a buscar a mesma linha. O processo cultural, o que é cultura dentro da empresa? É o que acontece quando o dono não está dentro. Isso.
Simples assim. Quer resumir o que é cultura? Isso aí. Acabou. E eu acho que em toda empresa existe existe duas coisas, tá? Que as pessoas normalmente nomeiam como coisas preocupantes. Se fossem pessoas, talvez fossem as duas que mais levavam pancada, que é processo ou foi falha do processo. E o outro é comunicação, foi falha da comunicação. Sempre tem isso. Então, eu sempre faço pesquisa de clima organizacional dentro das minhas empresas e uma das coisas que eu venho batendo é um dos valores, que é a comunicação clara, mas mesmo assim, dentro da pesquisa de clima é algo que precisa de atenção. Por quê? Porque existe muita fofoca. Sim. Né? Rádio peão. Tem uma fofocazinha ali pelo meio que atrapalha bastante. E isso a gente tem que combater. Uhum. Né? E o que é fofoca? Aí você escreve lá, o que é fofoca? Eu vou pro quadro, Rafa. Certo. Eu vou pro quadro e o que é fofoca para vocês? Se vocês estão dizendo que tem fofoca aqui dentro, vamos alinhar o que é que tem fofoca. E aí é muito interessante, mas o resumo que a gente acaba chegando, cara, é que não adianta eu falar do problema do outro para quem não resolve. Exato. Para quem não resolve, então fala para quem resolve, conversa com quem resolve, sabe? Externa a tua dor, as tuas coisas de maneira clara, cara. Uhum. Afinal, a gente trabalha com adulto, Exato. Né? Ninguém trabalha com criança, então tá na hora de se tornar adulto, de ter a maturidade de adulto. Porque às vezes você tem até a idade de um adulto, mas a maturidade de uma criança. Exato. Do desejo imediato, de querer fazer as coisas, sabe? De forma imediata. Então, isso não é muito legal. Uhum. E a gente tem toda empresa tem também, tem momentos fortes, né? Momentos que a gente, poxa, se agita, né? Mas é momento que a gente vai maturando, que a gente vai trabalhando, que a gente vai melhorando. Faz parte, né? Faz parte. Por quê? Porque se você se comprometeu com o resultado, Rafa, entregue o resultado. É isso. Entregue o resultado. Lá nas empresas onde eu coordeno, é simples, tá? Se você se comprometeu com o resultado, eu vim de uma reunião agora. Certo. E foi meio que um arranca-rabo na reunião. Uhum. Por quê? Porque existia um resultado prático a ser entregue. O resultado não foi entregue de maneira prática. Eu até bonifico, mas eu demito. Entendi, perfeito. Demito. Por quê? Porque se eu dou a sinalização que todos que estão ali podem dizer que vão entregar uma coisa e entregar outra. Perfeito. A cultura da empresa está sendo essa. É isso aí. Concordo. É duro. Às vezes tem gente que não entende. Pô, o cara é muito, digamos assim, pulso firme. Pô, cara, mas assim, eu sou muito da tua filosofia. Hoje, dentro da Tecla T e dos outros negócios que a gente atua, cara, eu vou muito no acordado. Eu não tô nem aí se vai ser feito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana. Cara, eu só quero o resultado entregue que foi acordado. É isso. Então, eu vou muito nessa linha de resultado, cara. É duro, mas assim, ele beneficia as pessoas que são comprometidas, que fizeram esse acordo junto com você. Então, eu vou nessa mesma linha. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é daqui de Fortaleza? Eu sou do interior. Interior do estado do Ceará. Uma cidade chamada Senador Pompeu. Certo. São 27 mil habitantes, Senador Pompeu. Inclusive agora, Rafa, eu acabei de escrever um livro. Certo. Né? E se chama Crescer no Negócio. Pô, legal. Tá? Assim, e eu falo muito de... Não é onde, mas é como você está. Não interessa se você está no interior do estado do Ceará, em São Paulo, em Miami, em Orlando, na Austrália, não adianta. Mas é como, sabe? Qual mindset? Qual mindset você usa? O que realmente está te influenciando? Qual o ambiente que você se molda, né? Quais são as pessoas que você conversa? E lá no meu interior, eu vim de uma crença assim, de escassez muito forte, né? Porque as pessoas, elas reclamam pra caraca. Tipo, não tem oportunidade, que é muito pequeno, não dá certo. Então, enquanto estão reclamando, estão deixando um monte de oportunidade na mesa. E ali eu comecei a enxergar aquelas oportunidades, fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra, e eu comecei a pensar um pouco mais do que as pessoas ali na região, e os resultados começaram a aparecer. Certo. E, de repente, eu fui crescendo.
Então, saí da minha cidade, fui para minha região e os projetos foram aparecendo. Mas eu ainda assim tinha a tal da síndrome do vira-lata, como o brasileiro tem quando vai para fora. O interior, quando vem para as grandes cidades, tem isso também. E isso eu já abandonei, deixei para trás há muito tempo. Mas quando a gente começou, a verdade é essa, né? Porque não é problema você mostrar as suas vulnerabilidades. Claro. Eu acho que é até coragem. Eu também acho. Até coragem. Mostra que você é mais forte ainda. Pois é. E quando você externa, mostra, eu acho que isso fica mais saudável, você fica mais à vontade, as coisas tendem a melhorar, a darem certo. E, cara, eu tinha essa dificuldade. Quando eu saí para minha região, eu tinha um receio de atender o cliente grande. Certo. Quando eu comecei a atender o cliente maior, eu percebi que era possível que eu atendia muito melhor do que aquela empresa que era grandona. Perfeito. Porque eu tinha mais agilidade. Tá pertinho dele. O desafio da empresa grande é engessar. É isso, burocrático. Tem um capítulo no meu livro que eu falo exatamente sobre isso de ser empreendedor e empresário. Qual é a diferença de você ser um empreendedor e ser um empresário? O cara que é empreendedor, ele corre risco. Sabe? Ele enxerga as oportunidades, ele avança mesmo no risco, tá? Mas ele é muito aventureiro. Verdade. Né? Esse é o empreendedor. Ele não tem um senso organizacional tão apurado, que aí já entra o empresário. Perfeito. O empresário ele precisa se organizar melhor. É quem faz o empreendedor acontecer. É como se fosse uma moeda dos negócios. Se tivesse uma moeda assim, como cara e coroa, certo. Se fosse uma moeda dos negócios, seria de um lado o empreendedor, de outro lado o empresário. E essa junção vai se transformar num nome de negócio. É assim que eu me considero hoje. Essa foi a minha jornada de aprendizado. Essa foi o meu alinhamento durante a vida. Então eu fui entendendo isso. Eu passei muito tempo sendo empreendedor, mas eu era zero empresário. Certo. Eu não entendia do fisco. E quem entende do fisco é o empresário. Exato. E para isso, eu fui me formar em contabilidade. Então, eu sou contador de formação. Legal. Né? Mas de profissão sou empresário. E essas diferenças eu falo de maneira bem aberta em um capítulo no livro. Né? Falo também sobre os motivos de empreender, os motivos coerentes, os motivos certos de empreender. Porque tem muita gente que quer empreender com o motivo errado. Tá empreendendo por quê, né? Por quê? Qual é o teu porquê de empreender? Né? E não é porque eu fui desempregado e agora eu tenho que ir. Não é porque o fulano me humilhou e eu vou mostrar para ele que eu consigo e que um dia ele é que vai me pedir o emprego aqui. Então tem muitas essas coisas, sabe? Verdade. E tem outro capítulo que eu falo de gente. Né? Eu considero assim que para você entender, para você ser um bom homem de negócio, você precisa ser gentólogo. Certo. Essa é a palavra, gentólogo. De gente pra caralho. Então, eu passo por essa pincelada, né, na vida e assim, porque olha como é interessante. Quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu já fiz muitas entrevistas, né? Então, quando eu vou entrevistar uma pessoa, uma das coisas que é interessante é você entender qual é a idade, qual é a fase que aquela pessoa está, que tipo de maturação aquela pessoa tem. Veja bem, na minha observação, quando essa turma jovem, ela chega para fazer entrevista, e eu já entrevistei muita gente, Rafa. Então, a gente vai acabando ficando bem experiente. E o jovem, quando chega de 15 a 20 anos, ele senta na sua frente, ele acha que sabe tudo, a verdade é essa. Tá? Não tem mais nada para aprender. Mas de 20 a 30, ele não acha que sabe tudo, ele acha que pode tudo. Certo. É diferente. De 30 a 40, aí ele entra naquela fase, opa, a vida não é bem assim, ele vai levando os tapazinhos da vida, ele vai encontrando as dificuldades da vida, e de 40 para frente, que é a idade que eu estou, a gente diz assim, como eu preciso aprender, como eu preciso aprender, e como é bom aprender, como a gente se abre para a vida, para os projetos da vida, como a gente se permite para o aprendizado. E isso, o que eu mais faço é tentar antecipar essas fases para o jovem. Perfeito. Quanto antes chegar nessa fase de entender que tem muito a aprender ainda, pô, maravilha, maravilha. Max, deixa eu te perguntar, o teu primeiro negócio foi ainda lá em Senador Pompeu? Foi. Assim, eu tenho uma história interessante, Rafa, e você vai me dar a oportunidade, vou até falar aqui para vocês e para você, Rafa, que é o seguinte, meu primeiro empreendimento,
foi vender água. Certo. Eu até brinco com o Rick Chester, sabe? Dia Certo. esse podcast vai chegar lá no Rick e ele vai ver, tá? O Rick vendeu água lá em Copacabana, né? Um negócio bonito, muita gente bonita, Copacabana, aquela coisa toda. A inteligência dele, naturalmente, se sobressaiu e tudo mais. Mas eu vendi água no lombo de um jumento, Rafa. Olha aí. No lombo de um jumento, com as ancoretas. Depois vocês pesquisam o que é uma ancoreta no jumento. Então aquilo foi onde eu senti o primeiro gosto de ter um dinheirinho, seu próprio dinheirinho. Mas ainda assim não foi ali que eu virei a chave para o empreendedorismo. Tá? Eu fui ser funcionário, colaborador, mas sempre tive o desejo de empreender. E comecei a empreender no CNPJ do outro. Certo, aprendendo, querendo. E aí eu fui ser funcionário, fui dar aula de computação, de informática. Que legal. Então, eu sou do tempo do MS-DOS, do Clipper. Que tecnologias, né? DOS, Clipper, massa. Clipper, aí veio o Windows e começou a nascer tudo aquilo, Office, e eu fui integrando para ali. Até que um certo dia, eu era colaborador, e aí eu consegui comprar o meu primeiro computador, minha mãe professora, e a gente financiou isso aí em vários anos, né? Mas consegui o meu primeiro computador e defini montar a minha própria empresa e montar o meu próprio curso. Perfeito. E aí eu fui numa cidade vizinha, chamada Mineirolândia, um distrito, na verdade, chamado Mineirolândia, e eu fui lá. E outra pessoa me emprestou um outro computador, e eu comecei com 2 computadores. Olha aí. No final de semana. E aí eu dava aula ali, no final de semana para mim, e passava a semana dando aula como colaborador. No final de semana eu comecei a ganhar mais do que na semana todinha, no mês todinho. Aí eu disse, cara, aqui eu vou... Acho que eu encontrei, né? Eu encontrei, vou enveredar por aqui, mas não é tão simples assim. Tem vários os desafios, mas naquele momento minha chave virou e disse assim, eu preciso realmente empreender, e empreender principalmente numa semente, que é você. Legal. E aí eu comecei a fazer treinamentos, cursos, me aprofundar cada vez mais, ter orçamento para apostar em mim, né? Eu falo muito para as pessoas, eu dissemino muito essa informação, tenha sempre um budget, um orçamento de investimento em você. Afinal, qualquer empresa, ela começa por uma semente que é você. Eu falo bem isso no livro também, Rafa, que eu até faço uma parábola no livro. Eu considero a jornada de uma árvore uma jornada de uma empresa. Como eu sou sertanejo, eu vim de sertão, perfeito. Eu fiz essa metáfora para que as pessoas entendam, né, isso, mas, sobretudo, isso fique representado, né? Então, essa semente, quando eu falo, essa semente é você. Tá? Quando eu falo de um agricultor, porque toda semente para desenvolver, ela precisa de um agricultor. Desse cuidado, né? De ter o cuidado. Então, esse cuidado ele é representado pelo agricultor durante a sua jornada, que é o seu aprendizado. É o quanto você aprende, o quanto você tem que tirar os obstáculos do meio, as ervas daninhas, você tem que limpar o terreno, tá? Então, tudo isso é representado por você. Você precisa se permitir, você precisa crescer. E aí sim, você vira uma empresa e dá frutos. Qual é o grande problema? É que quando as empresas dão frutos, muitos engolem até a semente. Exato. E aí não faz nova semeadura. Eu tenho esse cuidado. Por isso que eu diversifico tanto. Eu tenho uma tese onde a diversificação, ela te preenche, ela te completa. Já algumas pessoas entendem que não. Olha, se eu sou da área de medicamento, eu tenho Vou focar ali. Respeito. Respeito. Não tem nenhum tipo de problema, não tem nada contra isso. Em contrapartida, eu de verdade acredito que a diversificação é que pode te trazer outras coisas, sabe? De aprendizado, de abertura. E complementar um outro segmento. Hoje tu está em quais segmentos, Max? Medicamento, saúde. Saúde, que eu considero um mercado antifrágil. Certo. Tá? Sempre terá oportunidade, sempre terá demanda nessa área. O imobiliário, que é outra área também que existe uma abertura muito grande, a área de tecnologia. Perfeito. E aí eu tenho uma indústria em Manaus que fabrica maquineta de cartão e vamos fabricar celular agora, né, nesses próximos meses.
tá? E também tem um meio de pagamento, que é a subadquirência. Legal. Max, e aí como é que um jovem saiu lá de Senador Pompeu? Qual a diferença quando esse jovem chega no Vale do Silício e compara com a realidade que hoje a gente tem presente lá e diferente daqui? Cara, primeiro ponto. O que é que me fez sair lá de um lombo do jumento, lá no interior do estado do Ceará, e chegar até o Vale do Silício? Foi a minha permissão, a minha abertura quando se fala de mindset, sabe? De você ampliar os tecidos cerebrais, Rafa, quando ele enlastece, jamais voltará à mesma proporção. Exato. Então, hoje, não importa onde eu estou, e o que importa é como eu estou. Então, essa abertura e ir até o Vale do Silício me deu assim uma abertura de mentalidade tremenda. Por quê? Porque foi lá que eu entendi o conceito de escala. O conceito de escala. As pessoas falam aqui no Brasil em escala, mas não entendem o que é escala. Sabe o que é escala, Rafa? É você pensar assim, ó, assim, com a palma da mão, o mundo. Certo. Tudo é perto. No Vale do Silício não tem nada distante. Tudo é no conectado. Vale do Silício não tem nada impossível. No Vale do Silício, as pessoas trabalham para o mundo. Aí eu vejo lá no meu Senador Pompeu, a pessoa querendo vender din-din lá no bairrozinho. Monta uma bodega no bairrozinho. Não tem o conceito, como não é que pensa escala? O conceito. Né? Então, hoje, qualquer negócio que se fale, a gente tem que pensar em escala. E se pensar em escala, tem que pensar em tecnologia. Exato. Não é? Então, isso me fez assim abrir, né, as possibilidades, e é por isso que eu saí lá do meu senador, passei por várias jornadas de aprendizado, até chegar também a ser investidor em startup. Foi lá no Vale do Silício que isso me despertou. Eu disse, por que essas empresas elas crescem tanto? Aí você vai se aprofundando, aí você vai estudando, aí você vai vivendo o meio e se permitindo a aprender. Teve alguma coisa que tu viu assim, Max? Porra, isso aqui é diferente, ou sei lá, alguma coisa que chamou tua atenção em alguma startup lá, alguma coisa do dia a dia lá no Vale que tu disse, caraca, nunca tinha pensado nisso aqui. Muita coisa me chamou a atenção no Vale. Hoje, a gente, no Brasil, já melhorou bastante, mas quando eu tive a primeira vez no Vale, o que eu percebi lá? O trato com as pessoas é diferente. As empresas são diferentes. O ambiente de trabalho é diferente. As nacionalidades, a diversificação que existe no Vale é diferente. Agora eu vou fazer um comparativo para você entre o Vale e Israel, porque certo. Eu estive em Israel também, e Israel é um centro tecnológico muito grande. E eu pude entender, pelo menos uma interpretação muito pessoal minha. E o que é que eu compreendi nesse meu termo? Todas as grandes empresas estão no Vale do Silício. Né? A maioria nasceram no Vale do Silício. E muita gente, muitas nacionalidades, tá? Então, indiano, africano, brasileiro, latino, muitas nacionalidades e muitas cabeças pensantes ali dentro do Vale do Silício. Isso é muito interessante. Quando eu cheguei em Israel, eu não vi essa mistura toda. Certo. Mas eu vi todas as grandes empresas em Israel. Todas. Aí eu me perguntei por quê que todas as grandes empresas estão aqui, mas não tem essa diversificação de nacionalidade. Talento. Israel tem talento. Israel tem talento para tecnologia. Por conta da necessidade que existe naquele país. Era isso que eu ia te perguntar. Por que tu acha que em Israel, Max, a gente tem visto esse cenário de inovação muito forte com esse talento? Necessidade, né? Necessidade. A necessidade, ela tanto cria, como a falta dela te deixa na zona de conforto. Sim. Então, Israel, tudo que Israel produz é para o mundo, não é para Israel. Israel, eu tive a oportunidade de ver um gelágua que sai do ar e se transforma em água. Certo. Como um ar-condicionado nosso, que pinga água lá, ele faz o inverso. Mas aqui ninguém nem pensou, não fez. Por quê? Não tinha necessidade. É como as empresas, Rafa. As empresas, quando você está com caixa abundante, quando está abundante, as despesas começam a sair pelo ralo e as pessoas não percebem.
Quando o caixa está escasso, aí olha diferente. Lupa. Isso aí. Eu já faço diferente. Eu olho quando o caixa está abundante. Para quê? Para que eu possa fazer novos investimentos, para que eu possa fazer novas semeaduras, para que eu possa reaproveitar tudo aquilo. Né? Então, lá em Israel, teve isso. Eu me lembro de uma palestra que o cara disse assim, vocês são todos brasileiros? Sim, todos brasileiros. Cara, vocês têm tudo lá e não fazem nada. Muito rico, as condições ideais E aqui a gente não tem nada, mas faz tudo. Então, assim, foi um choque de realidade para a gente, sabe? E ter a oportunidade de vivenciar tudo isso, embora saindo do sertão, certo, uma cidade pequena, mas o que muda é o mindset. O que muda é a forma de pensar, é a mentalidade de pensar e é os ambientes que fazem com que você mude. Que massa, Max. E aí a gente tem essa conexão, como tu falou, cara, eu não tinha parado para pensar que Israel, a gente tem grandes empresas lá, mas é isso aí. Ninguém fala de um peruano que tá lá, de um chinês que tá lá, mas no Vale é comum, essa pluralidade, né? Não tinha parado para pensar nisso. Mas, Max, essa quando foi que tu foi em Israel? Acho que foi 2018. 18. Então a gente imagina 19, o que é que deve ter rolado lá nesse período de pandemia. Que aí a necessidade para todo mundo aflorou e para lá deve ter saído ainda coisas maiores ainda do que a gente tem. Cara, não tenho dúvida que aquilo a cada dia acelera. Eu não tenho receio. Aquilo é uma nação muito assim, rica de talento. Tá? E tem uma coisa interessante em Israel, que o ecossistema de Israel ele se completa e na minha concepção, tem um ponto importante em Israel, que aí alavanca os talentos. O exército de Israel. Perfeito. O exército de Israel, vou dar um exemplo do Waze. Uhum. O Waze saiu de uma ideia dentro do exército. Sim. Que aí eu tive a oportunidade de visitar e entender toda a história. Hoje comprou, as coisas é outra coisa hoje, mas a gente pôde avaliar tudo aquilo, como aquilo saiu. Olha o quanta necessidade faz com que você se torne criativo. Uhum. E assim, esses talentos, eles são validados dentro do exército. Antes de você fazer uma faculdade, você tem que passar no exército. Perfeito, tem que estar lá. E homem e mulher, né? Eu acho homem e mulher. Tive a oportunidade de ver lá uma meninazinha com 17 anos com um fuzilzinho aqui. Aí. Mas assim, eles acabam, o ecossistema fazendo parte deles. E eu me espelhei em Israel, e exatamente no exército, para fazer o meu protocolo familiar. Certo. Como eu tenho algumas empresas, eu tenho um filho que já fez 18 anos, e é bom compartilhar isso com vocês, porque quando meu filho fez 18 anos agora, nós criamos um protocolo familiar, né, entre nós, da família. Não é porque é meu filho que vai assumir uma empresa minha. Ele precisa estar preparado. Claro. Eu preciso saber se ele quer, se ele se permite, se ele tem esse desejo. Eu preciso entender isso. E aí, nesse protocolo, ele passa um ano comigo. Fez 18 anos, liga o botãozinho do Te Vira, passa um ano com o papai aqui, 24 horas. Vai entender o que é que o papai faz, o que é que deixa de fazer, vai compreender como é o mundo dos negócios, vai sentar na mesa, e aí eu vou dar uma cartinha, validando ou não. Perfeito. De repente ele não quer, tá tudo certo, não tem problema. Mas não é porque é meu filho que vai assumir, concordo. Ele tem que estar preparado. Concordo, excelente, excelente. Isso eu me baseei lá em Israel. Massa. Max, a gente vai começar uma parte aqui do nosso podcast, que são perguntas, não tem resposta certa ou errada, é mais para entender a linha de pensamento, é mais um bate-bola mesmo, é mais para ver como é que a gente pensa. A gente tem feito algumas perguntinhas fixas com todo mundo e vamos seguir aqui. Bora lá. Max, vamos lá. Então, é uma série de perguntinhas para entender um pouquinho a linha de pensamento aqui. Vamos lá. Se você pudesse falar alguma coisa para si mesmo no primeiro dia que você abriu o seu primeiro negócio, o que é que o Max de hoje falaria para aquele Max? Tu tem coragem, hein, bicho? Max, diga um filme ou livro que todo mundo deveria assistir ou ler. Cara, o melhor livro que eu li até hoje, tá? Primeiro, um livro meu, tá? Leia aí o Crescer nos Negócios, que é importante. Mas Princípios do Rei Dalio é um livro que eu indicaria para todos. Maravilha. Max, se você pudesse se tornar o CEO de outra empresa por um dia, qual empresa seria? Google. Google?
Quem é a pessoa que você mais admira atualmente? Eu acho que o Flávio Augusto é um bom nome, é uma boa referência. O que você hoje sonha em ser ou ter daqui a 5 anos? Eu quero viver bem com a minha família, assim, isso me engrandece, e eu quero aumentar a minha conexão espiritual. Isso é o que eu mais desejo hoje. Perfeito. Max, agora a gente vai numa linha de um ou outro. São 2 opções, vê mais o que te agrada. Okay. Entre e-mail ou app de mensagens? WhatsApp, Telegram? Mensagens. Ligação ou textão? Ligação total, cara. Se mandar textão pra mim, eu não vou ler, velho. Eu vou te ligar de onde é que tu quer, cara. Não vai rolar. Videoconferência ou ao vivo? Eu gosto muito do ao vivo. Site ou app? App. Mídia on ou off? On. Papel ou bloco de notas online? Papel. Eu tenho até uma ideia que primeiro eu anoto no papel, certo. Depois eu transfiro para o celular, depois eu passo para o e-mail, aí depois eu levo para minhas sacadas. Certo. É um processo que eu tenho que é automático. Automático. Legal. Pendrive ou nuvem? Nuvem. Stream de vídeo ou de áudio? Vídeo. Vídeo? Massa. Max, cara, queria te agradecer bastante por esse papo. Foi iradíssimo. Tem assunto aqui para 3 podcasts a mais. Mas, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. A ideia é essa, trazer um pouquinho da sua vivência, sua jornada como empreendedor aqui no Nordeste, um pouquinho das sacadas de quem viu alguma coisa um pouquinho de fora. Então, só mais agradecer. RoboMax vai deixar aqui na descrição todos os detalhes, como é que te encontra. Mas era mais isso. E se quiser fazer alguma mensagem final para a galera que está assistindo, fica à vontade. Só te agradecer, Rafa, assim, agradecer a Tecla aí, o Pod Tecla, né? E agradecer o RoboMax, tá, Robo? RoboMax tá ganhando os alô aí, hein? Tá, o cara tá poderoso. E assim, dizer que se eu pudesse me definir, cara, eu me definiria como um pregador de coragem, sabe? Eu acho que você tem que ter realmente a coragem de enfrentar os desafios do seu dia a dia, os desafios do que é empreender, do que é ser empresário, porque não é fácil. Desafiador. Tá? É bem desafiador. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de coragem, tá? Quero que vocês encarem isso, mas é compensador. Os nossos obstáculos aqui, eles só aumentam o propósito que nós temos na nossa terra. Certeza. Só aumenta o propósito que temos aqui nessa terra. Então, quanto maior os obstáculos que você ultrapasse, mais fortalecido você fica, maior o seu propósito aqui na terra. Então, lembre-se disso, seja também um pregador de coragem. Maravilha, maravilha. Galera, então é isso aí. Curta, compartilha, se inscreva. Olha, o nosso episódio passado foi iradíssimo, foi com a Manu da Unhas Flash, empreendedora fantástica. Max, fala todas as redes sociais, o RoboMax vai colocar na descrição. Fala Legal. Como é que a galera encontra teu livro. Lá no Insta tem Max Jefferson Oficial, Max Jefferson Oficial. O livro está na Amazon, tá? É só colocar a descrição, Crescer nos Negócios, é o nome do livro. E se você estiver aqui pelo Ceará, pode mandar também um direct que eu mando lá para tua casa, ajuste aqui, fica mais prático, mais fácil. E o livro é fazer essa metáfora do crescimento de uma árvore com o crescimento de uma empresa e fazer você também refletir. Perfeito. Tá? Maravilha. Galera, então é isso aí. Te aguardo no próximo episódio. Vamos para cima. Valeu. Abraço.